TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita informação para você e, é claro, preciso te lembrar que se você tiver alguma denúncia, alguma reclamação, manda pra gente. Nossos canais já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco também está aí, DDD 24 99248 3167. Conta pra gente também como estão os serviços públicos aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Tem muito buraco, as ruas estão esburacadas, merenda escolar, saúde pública, tudo anda bem? Iluminação pública, conta pra gente. E hoje Petrópolis, gente, amanheceu, a gente já tinha falado na previsão que a semana toda ia ser chuvosa, ia ser o tempo ruim, olha só, amanheceu assim, não dava para enxergar um palmo, chuvinha fina em Petrópolis, mas pelo menos não venta. Ontem, em alguns momentos, assim, no finalzinho da noite, teve uma garoinha, choveu fininho, mas o dia ficou mais firme, sem chuva. A gente vai ver lá na previsão como fica no dia de hoje e também para as próximas semanas. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 24 de agosto. Você acompanha que Brasil registra 57% de amamentação exclusiva em bebês de até 6 meses em 2025. Você acompanha também que empresas com 100 ou mais empregados devem atualizar dados agora, até o dia 31. A aviação doméstica registra 59 milhões de passageiros em 7 meses no Rio de Janeiro. Você acompanha também que violência preocupa trabalhadores de postos de combustíveis em Petrópolis e 2 suspeitos são presos por assalto a um posto de combustíveis na cidade. E você vai ver também que o Hospital Nelson de Saerpe vai entrar em obras de reforma e modernização. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no site, nas bancas, aqui na nossa região apenas R$ 2 e, é claro, ao longo da nossa programação. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, governo dos Estados Unidos avalia retirar tarifas antidumping ao alumínio brasileiro. Destaque da página 2, assinado pelo Paulo Capelli. Você acompanha também outro destaque aqui na manchete da nossa primeira página, da proteína aos mísseis, o novo negócio dos batistas. Compra da empresa Avibraz coloca o Brasil no mercado mundial de defesa. No Maranhão, violência e disputa de dinastias. Temos aqui Lula e Flávio e seus pontos fracos na campanha. E, é claro, ontem à noite, a notícia foi essa, o debate. Pois é, está aqui no nosso texto legenda, debate com os 3 mosqueteiros, com Lula e Flávio nas cordas. Nem Lula foi, nem o Flávio, o Zema também não foi ao debate. Então só ficaram esses 3 candidatos, né? Que ficou bom ali para foto, porque ficaram os 3 juntinhos, né? Vamos agora lá para a nossa página 11, ver o que é destaque por lá. As notícias são as seguintes: a Prefeitura de Petrópolis volta a instalar as câmeras ali de monitoramento. A gente falou sobre isso na última semana. Vistoria nos ônibus da Turp começa, mas resultado ainda sem previsão. Aqui na coluna Petropolitanas falamos também sobre isso na última semana.
E a gente tem, antes da gente ir para a página 21, a gente tem uma reportagem aqui, porque olha só, gente, 20 celulares roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Civil em Petrópolis durante a primeira fase da Operação Última Chamada, realizada pela Delegacia de Polícia do Retiro. Os aparelhos continuavam ativos na rede de telefonia mesmo após os registros dos crimes. Vamos ver. Durante a ação realizada pela 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, 46 celulares com procedência criminosa foram identificados. Diante disso, os usuários dos aparelhos foram notificados para que comparecessem à delegacia. Até o momento, 20 dispositivos foram entregues à polícia. Os celulares recuperados tiveram os números de e-mail conferidos, que é a identificação de cada celular. Após os procedimentos necessários, os aparelhos vão ser devolvidos às vítimas dos crimes. A investigação continua para localizar outros aparelhos identificados. Segundo a Polícia Civil, a posse ou utilização de um aparelho de origem ilícita pode configurar o crime de receptação, dependendo das circunstâncias. A corporação reforçou que as denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 105ª Delegacia de Polícia pelo número 24 988 33 81 75 ou pelo Disque Denúncia no número 24 22 71 25 35. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E a gente vai agora para a nossa página 21 do jornal, do nosso jornal impresso. Por lá, questionamentos às candidaturas de Bom Tempo e Léo França. Processo referente ao registro dos candidatos segue em análise. Eu vou ler um trechinho aqui, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio recebeu questionamentos formais contra os pedidos de registro de candidatura do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, que concorre ao cargo de deputado federal, e também do ex-presidente da Condep, Léo França, do PT, candidato a deputado estadual. Então vamos lá, as petições chamadas de meio jurídico de notícia de inegibilidade foram apresentadas no dia 17 de agosto de 2026. O documento pede que a Justiça Eleitoral analise pendências judiciais e de contas públicas antes de liberar o registro das candidaturas para as eleições deste ano. A defesa apresentou uma certidão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contendo 39 anotações de processos ligados ao nome do ex-prefeito. Entre as ações, há processos de natureza criminal e de improbidade administrativa. O pedido solicita ao TRE do Rio que determine a juntada de certidões narrativas, documentos que explicam o status atual de cada processo para verificar se existe alguma condenação por órgão colegiado que possa enquadrar o candidato na lei da ficha limpa. Isso se trata da candidatura de Bom Tempo. Agora, a relativa à candidatura de Léo França. O pedido baseia-se em decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio e a notícia de inelegibilidade aponta a existência de 2 processos de prestação e tomada de contas julgados irregulares com imputação de débito, necessidade de devolução de recursos e trânsito em julgado. Um deles se refere ao período em que Léo França exercia o cargo de presidente na Condep, Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. A notícia aponta que as rejeições de contas por irregularidades insanável com débito geram impedimento de disputar cargos públicos pelo prazo de 8 anos. E tem mais falando aqui na reportagem, o TRE do Rio vai notificar os candidatos para que apresentem suas defesas e os esclarecimentos de documentos necessários e, após a manifestação do Ministério Público Eleitoral, os juízes do tribunal votarão pelo deferimento ou indeferimento do registro de candidatura. Ambos os candidatos estão com processo em andamento referente ao registro dessa candidatura. Em resposta ao Correio Petropolitano, a defesa de Rubens Bom Tempo ressaltou que, abre aspas,
As ações citadas não resultaram em qualquer condenação e já estão arquivadas. Além disso, o advogado mencionado ocupa cargo em comissão no atual governo, circunstância que evidencia o caráter político da abordagem e uma clara tentativa de confundir o eleitor. Fecha aspas. A defesa de Léo França esclareceu que, abre aspas, trata-se de procedimento comum e absolutamente normal em todos os processos eleitorais. Cada candidato de vereador a presidente da República deve apresentar as certidões expedidas pelos tribunais de contas e pelas justiças estadual e federal. Quanto aos procedimentos mencionados pelo TSE, as questões já foram analisadas em eleições anteriores, sem que o Ministério Público Eleitoral ou a Justiça Eleitoral tenham identificado qualquer irregularidade capaz de impedir ou comprometer o deferimento do registro da candidatura. Então tá aqui, fecha aspas, para o que disse a defesa do candidato Léo França, tá aqui. Então, vamos ver, o TRE do Rio vai decidir, então, esses questionamentos aí nas candidaturas de Bom Tempo e Léo França, para ver se eles concorrem ou não. Aqui na nossa Correio Serrano, aqui na nossa coluna, Paraíba do Sul cria estrutura para coordenar ações de alfabetização. Gente, esses e outros destaques vocês podem conferir no nosso jornal e a gente tem outras reportagens também para trazer para vocês, mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo e eu volto já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano.
A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a gente começa esse bloco falando que a amamentação exclusiva entre bebês de 0 a 6 meses, acompanhados pela atenção primária do SUS, registrou 57% de cobertura em 2025. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam a amamentação desde a primeira hora de vida até os 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva até os 6 meses. Os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que desde 2015 passou a disponibilizar de forma padronizada e contínua os marcadores de consumo alimentar. Este índice indica a proporção dos bebês de 0 a 6 meses que são acompanhados pela APS e estão em aleitamento materno exclusivo, ou seja, recebem somente leite materno, sem a oferta de água, chá e sucos, outros líquidos ou alimentos. Já em 2026, o levantamento parcial aponta que até agosto, 59% dos bebês de até 6 meses acompanhados estão em aleitamento materno exclusivo, número próximo da meta de 60% estabelecida pela OMS para 2030. Vale destacar que desde o início da série, em 2015, as maiores coberturas foram em 2024 e 2025, ambas com 57%. Os dados do sistema de vigilância se referem exclusivamente àqueles bebês que fazem acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Um dos levantamentos oficiais mais recentes, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, um inquérito nacional representativo da população brasileira, aponta que 45,8% das crianças brasileiras de 0 a 6 meses recebem exclusivamente o leite materno. E olha só, gente, a área urbanizada do Brasil cresceu mais de 12% entre 2019 e 2022. Em 3 anos, foram quase 6 mil quilômetros quadrados de novas áreas ocupadas. O levantamento do IBGE também mostra que a urbanização está concentrada principalmente no litoral e nas regiões mais populosas do país. O levantamento do IBGE foi feito a partir da análise de imagens de satélite. Os técnicos identificaram as áreas ocupadas por construções, vias e outros elementos que caracterizam o espaço urbano. A 4ª edição da pesquisa tem como referência o ano de 2022 e permite comparar a evolução da ocupação do território com o levantamento anterior, de 2019. Essa é a 4ª edição da série de mapeamentos. E desde o seu início, desde a sua concepção, nós buscamos retratar o país através da observação das manchas urbanas através de imagens de satélite. Então, os intérpretes do IBGE visualizam em tela a imagem de satélite e fazem a aquisição de feições urbanizadas, buscando representar o espaço vivido, o modo de vida urbano. Em 2022, o país tinha cerca de 51 mil quilômetros quadrados de feições urbanizadas, o equivalente a apenas 0,6% do território nacional, quando considerados também os loteamentos vazios, que são áreas já preparadas para receber construções. O total chega a quase 54 mil quilômetros quadrados. Entre 2019 e 2022, a expansão foi de 12,27%, com um acréscimo de quase 6 mil quilômetros quadrados. O mapeamento das áreas urbanizadas do Brasil de 2022 destaca uma forte concentração da urbanização no litoral brasileiro
de modo que os municípios costeiros, que ocupam apenas 5% da área territorial do país, concentram cerca de 19% de todas as áreas urbanizadas. A concentração também aparece quando o IBGE compara as regiões do país. Os municípios costeiros ocupam pouco mais de 5% do território brasileiro, mas concentram quase 20% das áreas urbanizadas. Já a Amazônia Legal ocupa quase 60% do território nacional e reúne pouco mais de 14% das feições urbanizadas. A distribuição das áreas urbanizadas ao longo da faixa de fronteira também é bastante rarefeita, que pode ser observado no mapa de distribuição dessas feições. O Sudeste concentra a maior extensão de áreas urbanizadas densas do Brasil. São regiões onde as construções estão mais próximas umas das outras e há menos espaços vazios ou áreas de vegetação. Já o Nordeste chamou atenção pelo ritmo de expansão. Entre 2019 e 2022, foi a região que mais ampliou a área urbanizada, principalmente em áreas consideradas pouco densas. As feições densas no Sudeste ocupam cerca de 38% em relação a todo o país, ao passo que o Nordeste teve a maior expansão de feições urbanizadas, que foram majoritariamente pouco densas. A expansão horizontal também aparece entre os municípios que mais aumentaram suas áreas urbanizadas. Brasília teve o maior crescimento entre 2019 e 2022, com mais de 72 km² de expansão. São Luís do Maranhão ficou em segundo lugar, com cerca de 36 km². O resultado mostra como o crescimento das cidades também acontece pela ocupação de novas áreas e não apenas pelo adensamento das regiões já construídas. Outro destaque que nós podemos fazer no mapeamento é o ranking com os 20 municípios com maiores extensões absolutas de áreas urbanizadas do Brasil. Desses 20 municípios, todos pertencem a grandes concentrações urbanas que têm mais de 750 mil habitantes. Dentre eles, há 15 capitais. São Paulo aparece entre os municípios com maior extensão, seguido por Brasília e Rio de Janeiro. Para o IBGE, os dados ajudam a entender como as cidades crescem e podem servir de base para políticas públicas relacionadas à mobilidade, habitação, meio ambiente e planejamento urbano. O levantamento mostra, portanto, que a urbanização brasileira não acontece da mesma forma em todo o território. Enquanto algumas áreas apresentam um crescimento mais acelerado, outras já têm uma ocupação mais consolidada. E uma análise dos resultados do IDEB 2025 mostra que o ensino médio em tempo integral pode acelerar o aprendizado, principalmente entre os estudantes em situação de maior vulnerabilidade. Entre as 100 escolas de menor nível Entre as 6 escolas de menor nível socioeconômico com melhor desempenho no país, 77 funcionam em formato 100% integral. O levantamento foi feito pelo Instituto Sonho Grande e pelo Instituto Natura. A análise cruzou os resultados do IDEB 2025 com o indicador de nível socioeconômico dos estudantes brasileiros. Os dados mostram que as escolas de ensino médio em tempo integral apresentam desempenho superior em todos os níveis socioeconômicos. Entre as escolas mais vulneráveis, a diferença é ainda mais expressiva. As 1.166 unidades que funcionam 100% em tempo integral e atendem estudantes dos níveis socioeconômicos mais baixos tiveram em média 0,6 ponto a mais no IDEB do que as 1.713 escolas de jornada parcial do mesmo perfil. Isso representa um desempenho cerca de 15% maior. Os resultados também aparecem no SAEB 2025, a avaliação que mede a qualidade da educação básica no país. Em matemática, os estudantes das escolas de baixo nível socioeconômico que estudam em tempo integral tiveram 23 pontos a mais do que os alunos da jornada parcial. Segundo a análise, essa diferença equivale a 4,6 anos a mais de aprendizado. Em língua portuguesa, a diferença foi de 21 pontos no SAEB. O resultado representa uma aceleração equivalente a 3,2 anos de escolarização adicional para os jovens em situação de maior vulnerabilidade. Segundo o Instituto Natura, o resultado não está relacionado apenas à quantidade de horas que o aluno passa na escola, mas também à forma como esse tempo é utilizado. Entre os pilares do modelo estão o projeto de vida, o protagonismo juvenil, o acolhimento, a orientação de estudos e a tutoria.
Mas mesmo com os avanços, o ensino em tempo parcial ainda concentra a maior parte dos estudantes. Em 2025, o país tinha 4.235 escolas de ensino médio 100% integrais, o equivalente a 21% do total. Essas unidades reuniam cerca de 214 mil matrículas urbanas avaliadas, enquanto mais de 1 milhão de estudantes ainda estavam na jornada parcial. O Instituto Natura avalia que um dos principais desafios para ampliar o ensino integral é a prioridade dada pelos governos estaduais à política. Os dados analisados pelo Instituto Sonho Grande e pelo Instituto Natura indicam, portanto, que a ampliação da jornada escolar pode ter impacto ainda maior entre os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E somente entre o dia 1º de janeiro e 18 de agosto deste ano foram registrados quase 19 mil resgates pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio. Um caso recente emblemático é o de um cão rapel. Isso porque cerca de 70 metros separavam os bombeiros do animal, quando os agentes foram acionados para resgatar esse animal na manhã do último domingo. Ele foi encontrado e resgatado em segurança em uma área de difícil acesso, na parte alta da comunidade do Pavãozinho, na zona sul da capital fluminense. Rapel é um dos 3.320 cães que foram capturados e salvos pelo Corpo de Bombeiros neste ano. No caso dos gatos, o número é ainda maior, chegando a 3.518. Há ainda acionamentos para ocorrências mais incomuns, como o salvamento de pinguins e baleias. O atendimento às ocorrências é um exemplo da atuação da corporação no salvamento de animais domésticos e silvestres. A lista de salvamentos inclui ainda 3.862 gambás, 3.692 cobras, 780 aves, 464 cavalos, 414 capivaras, 401 morcegos, 364 porcos-espinhos e ouriços, 329 jacarés, 317 macacos, 126 lagartos, 98 bois e vacas, 74 bichos preguiça e 27 cabras, bodes, ovelhas e carneiros, além de um golfinho e 369 animais de outras espécies. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro destaca que a corporação pode ser acionada para o resgate de qualquer tipo de animal por meio do número 193. E as empresas privadas com 100 ou mais empregados devem atualizar suas informações até o dia 31 de agosto. Os dados vão servir para a elaboração do 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, elaborado e publicado semestralmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O procedimento obrigatório deve ser feito diretamente no portal Emprega Brasil, na área do empregador. Para a atualização dos dados, é preciso fazer o login na plataforma gov.br. As informações são sobre os critérios remuneratórios, ações voltadas à promoção da diversidade e iniciativas de apoio à família e à parentalidade. As empresas com 100 ou mais empregados que não apresentarem os dados para o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios 2 vezes ao ano estarão sujeitas à multa. O documento semestral de preenchimento obrigatório está previsto na Lei da Igualdade Salarial, que determina que homens e mulheres devem receber a mesma remuneração para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. E uma vez constatada a desigualdade salarial, as empresas devem elaborar um plano de ação para mitigá-la com metas e prazos. E o limite de financiamento para veículos novos pelo programa Move Brasil, táxi e aplicativos foi ampliado de 150 mil para 200 mil reais. A mudança também permite a inclusão de novas configurações de veículos híbridos entre os modelos que podem ser adquiridos por motoristas de aplicativo e taxistas cadastrados no programa. O programa Move Brasil, táxi e aplicativos ampliou o limite de financiamento para veículos novos. O teto do valor do veículo passou de R$ 150 mil para R$ 200 mil, considerando o preço registrado na nota fiscal. A mudança foi oficializada por meio de uma portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Fazenda, publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União.
Com o novo limite, o governo estima que o critério econômico do programa passe a alcançar cerca de 88% do mercado brasileiro de veículos. Antes, a estimativa era de aproximadamente 63%. O cálculo considera dados de emplacamentos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de 2025. Na prática, a ampliação aumenta a quantidade de modelos que podem ser financiados por motoristas de aplicativo e taxistas, incluindo veículos de categorias superiores de conforto. A portaria também ampliou a relação de veículos híbridos elegíveis ao programa. Agora, podem ser contemplados modelos que combinam motor elétrico com motor a combustão, movido a álcool, gasolina ou uma combinação híbrida de álcool e gasolina. A medida mantém os critérios de sustentabilidade e eficiência energética previstos no programa. Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular de 2026, os veículos híbridos podem apresentar redução média próxima de 24% no consumo energético em comparação com versões convencionais equivalentes. O Move Brasil está em vigor desde 27 de julho e prevê até 30 bilhões de reais em crédito para a aquisição de veículos novos por motoristas de aplicativo e taxistas. A ampliação ocorre enquanto o governo avalia medidas para aumentar a participação dos bancos privados nas operações de financiamento. E o Brasil registrou 59 milhões de passageiros em voos domésticos entre janeiro e julho deste ano de 2026. O resultado é o maior já registrado para os 7 primeiros meses de um ano, desde o início da série histórica em 2000. O levantamento é da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com dados compilados pelo Ministério do Turismo. O volume representa um crescimento de 4,04% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 57 milhões de passageiros em voos dentro do país. Somente em julho, 9 milhões e 100 mil viajantes utilizaram o transporte aéreo doméstico. A movimentação também foi recorde para o mês e ficou 1,85% acima dos 9 milhões registrados em julho do ano passado. O crescimento também foi observado nas viagens internacionais. De janeiro a julho, foram 17 milhões e 700 mil passageiros em voos internacionais, um aumento de 8,2% em comparação com os 16 milhões e 400 mil registrados nos 7 primeiros meses de 2025. Em julho, a movimentação internacional chegou a 2 milhões e 700 mil passageiros, o maior número já registrado para o mês. O resultado representa uma alta de 4,2% em relação a julho de 2025, quando foram contabilizados 2 milhões e 600 mil passageiros internacionais. Os dados fazem parte do acompanhamento do setor aéreo realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil e foram compilados pelo Ministério do Turismo, mostrando crescimento tanto na movimentação dentro do país quanto nas viagens internacionais. O desempenho também aparece no turismo de negócios. Nos 7 primeiros meses de 2026, o segmento alcançou 8 bilhões e 400 milhões de reais em faturamento. O valor é 8% maior do que os 7 bilhões e 800 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícia para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito.
Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E olha só, gente, a violência contra trabalhadores nos postos de combustíveis voltou a preocupar a categoria em Petrópolis. Na última semana, um frentista foi agredido com uma coronhada na cabeça durante um assalto a um posto no bairro Bingen. Após esse caso, o Sindicato dos Empregados de Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo pediu reforço no policiamento. O crime aconteceu na noite de segunda-feira, dia 17 de agosto. O frentista foi agredido com uma coronhada na cabeça durante o assalto. O caso chamou atenção para a vulnerabilidade de quem trabalha nos postos, principalmente no período da noite. Muitos estabelecimentos funcionam 24 horas por dia, com equipes reduzidas durante a madrugada. Essa rotina que deixa os profissionais mais expostos a assaltos, ameaças e agressões. Diante disso, o sindicato que representa os trabalhadores de postos de combustíveis diz que a preocupação não é apenas com os prejuízos causados aos estabelecimentos. A principal cobrança é para que haja mais segurança para quem está na linha de frente, atendendo aos clientes e trabalhando durante toda a madrugada. O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços e Combustíveis e Derivados de Petróleo, o Simpospetro de Niterói e região, encaminhou um ofício ao comando do 26º Batalhão da Polícia Militar, em Petrópolis. A entidade pede reforço do policiamento e das rondas nas proximidades dos postos, principalmente no período noturno. Isso não é a primeira vez que acontece episódios de violência extrema aos membros da nossa categoria. Isso traz um pânico generalizado a todos os pais e mães de famílias que precisam sair de suas casas para garantir o sustento dos seus familiares. Para o sindicato, a presença ostensiva da polícia pode ajudar a prevenir crimes e reduzir a sensação de insegurança entre trabalhadores e clientes.
A entidade também quer identificar, junto às autoridades, os locais e horários considerados mais vulneráveis. A ideia é buscar medidas de prevenção e reduzir os riscos para a categoria. O sindicato afirma ainda que vai continuar acompanhando a situação e cobrando medidas concretas para garantir a segurança dos profissionais. A segurança pública é dever do Estado, mas é obrigação de todos, inclusive dos empresários do setor dos postos de combustíveis. Olha só, gente, sobre esse caso, 2 homens foram presos em Magé na última quinta-feira, suspeitos de envolvimento nesse assalto a esse posto de combustíveis no Bingen, em Petrópolis. O crime chamou a atenção da cidade e aconteceu na noite de segunda-feira passada, por volta de 11h30 da noite, nesse posto localizado no Bingen, ali na região conhecida como 17. As câmeras de segurança do estabelecimento, localizado na rua Bingen, em Petrópolis, registraram a chegada dos criminosos. As imagens mostraram que um dos homens abre a porta e mostra o que seria um revólver para um dos frentistas. Em seguida, o suspeito se levanta e começa a procurar dinheiro e outros objetos de valor no local. Durante a ação, um dos funcionários foi agredido com uma coronhada pelo criminoso. Após o roubo, os 3 homens deixaram o estabelecimento em um veículo. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e até o momento não há informações sobre o valor levado ou sobre a identidade dos envolvidos. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e vai ser investigado. E o município de Petrópolis vai credenciar novos leitos hospitalares durante a reforma e a modernização do Hospital Nelson de Saerpe. A unidade enfrenta diversos problemas, entre eles as frequentes falhas no único elevador do local. O credenciamento vai acontecer através de um chamamento público. Segundo a Prefeitura, o edital vai ser disponibilizado a partir do dia 25 de agosto. O Executivo vai reformar e modernizar o Hospital Nelson de Saerpe e o objetivo do credenciamento é garantir a continuidade da assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, especialmente nas áreas de ortopedia e psiquiatria. Inicialmente, serão credenciados 70 leitos de unidade de terapia intensiva e, posteriormente, 100 leitos clínicos, que poderão ser adicionados pela Prefeitura conforme a demanda da rede municipal de saúde. Os requerimentos poderão ser apresentados a partir de 8 de setembro. A Prefeitura divulgou a informação após a realização de uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, onde foram discutidas as quebras constantes do elevador do hospital. Na ocasião, a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, esclareceu que o problema do equipamento é o conjunto de portas, mas que uma nova empresa já foi contratada para realizar a manutenção do elevador da unidade e também de toda a rede municipal de saúde. Inclusive, durante a sessão, foi debatida a possibilidade da construção de um segundo elevador, mas a responsável pela pasta e o procurador-geral do município alegaram que existem outras necessidades. E a Prefeitura de Petrópolis prorrogou mais uma vez o prazo para adesão ao programa Regularize. Agora, os contribuintes têm até o dia 30 de setembro para negociar débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado e também a 2026, com condições especiais e descontos em juros e multas. O programa Regularize da Prefeitura de Petrópolis foi prorrogado mais uma vez e agora os contribuintes têm até o dia 30 de setembro para aderir. O prazo anterior terminava na segunda-feira da semana passada, dia 17 de agosto. A iniciativa oferece condições especiais para a quitação de débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado e também a 2026. A adesão permite descontos de juros e multas de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo contribuinte. Segundo a Prefeitura, a decisão de estender novamente o prazo considera a procura pelo programa. O prefeito Ingo Rames destacou que a prorrogação representa uma nova oportunidade para quem teve dificuldades para regularizar as pendências e quer colocar as contas em dia. A adesão pode ser feita pela internet, na página do Regularize no site da Prefeitura. Para os débitos de IPTU, é necessário informar o número da inscrição imobiliária. Já no caso de dívidas de ISS,
o contribuinte deve informar o código de inscrição municipal. Depois, basta seguir o passo a passo para fazer a simulação e emitir o boleto. Além disso, também é possível fazer a negociação presencialmente na Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Para quem optar pelo pagamento em cota única ou pelo parcelamento no cartão de crédito, o desconto sobre juros e multas pode chegar a 100%. No cartão, o parcelamento pode ser feito pela internet em até 12 vezes ou presencialmente na Secretaria de Fazenda em até 24 parcelas, de acordo com as condições de cada operadora. Também há outras opções de parcelamento. Para pagamento em até 6 parcelas, o desconto é de 90% com entrada de 10%. Em até 12 parcelas, o desconto chega a 80%, também com entrada de 10%. Já para parcelamentos em até 24 vezes, o abatimento é de 70%, com entrada de 10%. Para quem precisa de um prazo maior, há ainda opções de parcelamento em até 48 vezes, com descontos que variam entre 40% e 50%, conforme as condições estabelecidas pelo programa. A Prefeitura alerta que a adesão ao Regularize também permite ao contribuinte evitar a inscrição da pendência em dívida ativa, que pode resultar na cobrança judicial do débito, além da geração de custos extras e da adoção de outras medidas cabíveis. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Cefet-RJ para o ano letivo de 2027. Em Petrópolis são oferecidas 36 vagas de graça para o curso técnico em telecomunicações. Os interessados têm até o dia 27 de setembro para se inscreverem. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Celecom. A taxa é de R$ 70 e os candidatos que desejarem solicitar a isenção do pagamento têm até o dia 26 de agosto para fazer o pedido. Na unidade Cefet de Petrópolis, metade das vagas é destinada à ampla concorrência e a outra metade é reservada de acordo com a Lei nº 12.711 de 2012. Podem participar do processo seletivo estudantes que já concluíram o ensino fundamental ou que estejam cursando em 2026 o 9º ano dessa etapa, inclusive pela modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA. Também é necessário ter menos de 18 anos até o dia 30 de março de 2027. A seleção será realizada em uma única etapa no dia 11 de outubro, das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva e uma redação. A prova objetiva terá 30 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, com questões de física, química e biologia, e ciências humanas, com história e geografia. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 2 de dezembro de 2026, a partir das 7 horas da noite, na página do Instituto Celecom. O edital completo e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis na página oficial da seleção. Mais detalhes também podem ser consultados no Instagram do Cefet Petrópolis. Empresas, startups, pesquisadores e interessados em inovação terão uma oportunidade de conhecer caminhos para tirar projetos do papel. A primeira edição do Firjan IEL em Movimento acontece na próxima terça-feira em Nova Friburgo, com palestras, casos de empresas e informações sobre editais de financiamento. O encontro será realizado na unidade da Firjan de Nova Friburgo e faz parte de uma programação que vai percorrer diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A proposta é aproximar o setor produtivo de soluções, oportunidades e mecanismos de apoio voltados à inovação. A programação foi pensada para apresentar de forma prática possibilidades de financiamento e apoio para diferentes necessidades das empresas. Nessa primeira leva de encontros, o tema vai ser recursos para inovação. E o nosso principal objetivo é mostrar para as empresas que elas não necessariamente precisam inovar sozinhas e que existe um ambiente de inovação e conexão que pode apoiar essas empresas, e a Firjan IEL é parceira nesse processo. Entre os destaques está o Conecta Lab, aceleradora da Firjan IEL, que trabalha com empresas e startups fluminenses.
Durante o encontro, participantes também poderão conhecer experiências de negócios que já passaram pelo programa e estão colocando novas soluções em prática. A gente também vai mostrar os diferentes tipos de fomento que existem hoje, através de uma programação muito prática, que é composta por palestras dos nossos especialistas da FIJAEL e também cases práticos de empresas aceleradas pelo Conecta Lab, que é a aceleradora aqui da FIJAEL. E essas empresas já captaram recursos e já estão implementando os seus projetos, as suas soluções inovadoras dentro das empresas. Outro ponto da programação será a apresentação do edital Prioridade Indústria RJ 4.0, desenvolvido em parceria com a FAPERJ. A iniciativa vai disponibilizar R$ 6 milhões para empresas que tenham desafios voltados para a transformação digital. Dentro dessa parte da programação, a gente vai dar orientações e boas práticas para as empresas que têm interesse de participar dessa seleção. A primeira edição do FIJAEL em Movimento será na próxima terça-feira, dia 25, às 2h da tarde, na Firjan Nova Friburgo, na rua Ariosto Bento de Melo, número 65, na Sobreloja. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas pela internet. E os alunos da Escola Firjan Senai SESI Petrópolis ganharam destaque internacional com a realização de um projeto sobre desastres socioambientais. O objeto da pesquisa dos alunos foi a construção de um pluviômetro, cujo diferencial é o baixo custo do equipamento. O projeto Previsão de Deslizamentos e Mobilização Social para aprimorar o sistema de alerta, uma articulação entre universidade, poder público e comunidades em situação de risco, foi realizado por alunos da unidade de Petrópolis da Escola Firjan Senai SESI, em parceria com o Laboratório GeoEco da UFRJ. O projeto trabalha com a produção de protótipos de pluviômetros com valores significativamente mais acessíveis que os disponíveis no mercado. Esse trabalho ele é excelente por várias razões, mas uma das principais para nós, o CEMADEM, uma instituição nacional que monitora o país inteiro e depende de pluviômetros para poder fazer esse monitoramento, é justamente porque ele vem com uma ideia de conseguir equipamentos de baixo custo. Se nós conseguirmos, depois desse projeto finalizar a produção desses instrumentos, nós vamos melhorar muito a nossa capacidade de monitoramento. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, o pluviômetro produzido pelos participantes do projeto é 30 vezes mais barato que os equipamentos utilizados atualmente, fator de extrema importância para o acompanhamento da situação climática nacional. O projeto aqui, esse protótipo, nós estamos falando de coisa que custa 30 vezes menos. É claro que ainda precisa de uns aperfeiçoamentos, mas então isso mostra que entre o valor que nós temos hoje e o que está sendo produzido aqui, com certeza podemos ter um produto futuro ainda mais de baixo custo que possa atender, portanto, essa demanda, que não é só do CEMADEM, é de várias outras instituições do Brasil que só não conseguem avançar porque num país como o nosso o recurso é escasso e, portanto, nós não conseguimos comprar produtos caríssimos como esses. De acordo com a diretora da escola, Bianca Esteves, com projetos como este, acontece o fortalecimento da cultura de prevenção e mitigação de desastres socioambientais e, principalmente, a formação de alunos e cidadãos conscientes e envolvidos com a sociedade. Projeto rico que tem muito valor para nós, para a nossa cidade especialmente. Então, oportunizar, porque a educação ela é muito mais do que dar oportunidade de desenvolvimento acadêmico, de áreas de conhecimento. A gente forma não só para o resultado acadêmico, mas também para a vida, para a sociedade, então a formação de valores. O projeto e o trabalho surgiram da participação do grupo da escola em oficinas de educação para a redução de riscos de desastres, das quais aprofundaram os estudos sobre percepção de risco, mudanças climáticas, sistemas de alerta e alarme, rotas de fuga, pontos de apoio e medidas de autoproteção. Premiada em 2025, a iniciativa chamou a atenção de um grupo de 40 pesquisadores de instituições do Brasil e de fora do país. É um projeto que traz estudantes de pós-graduação, doutorado, mestrado e também recém-doutores fazendo pós-doutorado, com a intenção de, no projeto, a gente ampliar a nossa capacidade de gerenciar os riscos. Vale destacar que o protótipo teve resultados aprovados por especialistas, pesquisadores e estudantes de pós-graduação ligados ao projeto NATRISC, uma parceria científica entre Brasil, Noruega e Índia,
focado em mitigação de desastres naturais, estabilidade de encostas e sistemas de alerta. E o que a gente pôde ver com esse projeto é o protagonismo, e o que nos dá muito orgulho e muita satisfação de poder oportunizar esse desenvolvimento, e é o que a gente disse, assim, tem futuro, né? Então a gente fica muito feliz e orgulhoso com isso. Olá, e vamos com a previsão do tempo para segunda-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Nova Friburgo tem previsão de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, está previsto um céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece, pancadas de chuva à tarde e à noite, e os termômetros variam entre 13 e 19. Petrópolis tem previsão de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, e as temperaturas na cidade imperial variam entre 14 e 18 graus. Mudando de região, indo para o centro-sul do estado, Paraíba do Sul tem previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite tem temporal, e os termômetros variam entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Três Rios, está previsto sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 24 graus. E essa foi a previsão do tempo para segunda-feira. E o nosso jornal também fica por aqui, lembrando que nós temos canais de comunicação com vocês, nossos telespectadores. Mande sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para o tvccorreiodamanhã@gmail.com, tudo minúsculo. Tem nosso WhatsApp que também já está na sua tela, DDD 24 99248 3167. Então flagrou alguma coisa, manda pra gente, nos ajude a fazer os nossos telejornais, porque aqui você fica bem informado. Tchau, gente, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.